Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Quem aqui teve no primeiro culto? Levante a mão. Algumas pessoas estiveram aqui no primeiro. Então você vai ouvir praticamente uma sequência da palavra do primeiro culto. Essa palavra, queridos, que eu estou ministrando, Deus ele colocou no meu coração. Deus ele permitiu com que eu escrevesse um livro que tratou muito a minha vida, queridos. E eu fiz um propósito com Deus. Eu estava conversando com o pastor Giva essa semana, e é o pastor Giva que está editando, que está corrigindo, que está verificando lá as coisas do livro. E aí eu fiz um propósito, queridos, de cada capítulo do livro eu vou tirar umas 2, 3 ministrações e eu vou estar ministrando agora daqui para frente. Então provavelmente quando o livro chegar até suas mãos você vai compreender melhor. Porque foi algo, queridos, que Deus falou assim de uma forma sobrenatural ao meu coração. E ficou assim, queridos, ficou um trabalho maravilhoso. O pastor Rafael ele já leu, né? Já fez o prefácio dele. O pastor Giva está lendo, né, pastor Giva? Tá. E aí, pastor, está gostando? Também você não vai falar que não está, né, pastor? Só depois em particular, né? Mas eu tenho certeza que o pastor Giva está gostando, porque ele gosta desse assunto. E aí Deus ele colocou no meu coração, queridos, a gente vai imprimir assim que o livro estiver pronto. Pastor Giva, eu acho que até fevereiro, né, pastor? Fevereiro para março, né? Acho que já vai estar pronto. E o desejo que Deus colocou no meu coração, queridos, eu vou mandar imprimir mais ou menos umas 500 unidades. E nós vamos vender, e toda a verba que nós arrecadarmos com o livro vai para a arrecadação da igreja para ajudar na compra do painel de LED, queridos. Foi o que Deus colocou no meu coração. Mas, mais importante, queridos, do que vender o livro, é você comprar e ler e absorver o que está lá, queridos. Eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra de manhã falou muito assim em relação à santificação, em relação à mudança que o Espírito Santo provoca dentro de nós. Sabe, queridos? E foi isso que aconteceu, né? Eu lembro que eu estava escrevendo um capítulo, queridos, e eu sempre trabalhei na área comercial e a gente sempre fazia reuniões. Por exemplo, no meu caso, eu fazia reuniões em hospitais, então eu promovia um encontro de médicos, de enfermeiros, de biomédicos, né? E o que a gente fazia, queridos? É lógico que, né, você não dá isso de presente, tem um interesse comercial nisso. Então você vai lá, patrocina um evento, um estudo, né, alguma coisa lá para o hospital, só que aí você tem um momento que você fala do seu produto, para poder vender o seu produto. Então quer dizer, como você financiou aquilo, você tem todo o direito de entrar ali e falar do seu produto. E eu lembro que a gente oferecia um coffee, deixava o pessoal comer bastante. Por quê? Porque depois que o pessoal come, começa a participar da reunião com a barriga cheia, tudo que você fala eles aceitam, queridos. Você está tão cansado, né? E assim a gente conseguia com essa estratégia, né? E aí, queridos, é uma estratégia que prejudica muito os filhos de Deus. Deus falou muito no meu coração. Às vezes a gente vem para o culto, enche a barriga antes, aí chega aqui no culto, você não consegue prestar atenção, você dorme, não absorve a palavra. Às vezes até quando a gente vai fazer coisas importantes, queridos, a gente tem que evitar, quando você vai fazer uma reunião ou você vai conversar com alguém, você tem que evitar de comer. Para quê? Para que seu cérebro possa estar afiado, porque ali você vai tomar uma decisão importante. Aí você fala, por quê, pastor? Porque quando você está com a barriga cheia, o que o seu corpo faz, queridos? Ele direciona todo o sangue praticamente do seu corpo para onde? Para o seu intestino. Então você fica meio sonolento. Não já aconteceu com você de comer um prato de macarrão no domingo e depois não prestar mais para nada? Então, e Deus ele falou muito comigo a respeito disso, queridos. Então puxou minha orelha, vai puxar a sua orelha também. E eu espero que, assim, o objetivo, queridos, desse livro é um objetivo para o crescimento da igreja. É que você lê, que você possa, sabe, compreender, que você possa entender. Ah, pastor, mas a gente não vai anunciar para vender para fora. Queridos, não tem interesse nisso, não. O que eu penso, queridos, Deus me colocou como pastor aqui da comunidade núclea, então eu vou lutar para o crescimento da comunidade núclea. Mas, se de repente, né, o negócio vender para fora, alguma coisa, é porque que Deus quer, queridos. Porque o meu objetivo é cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se Deus colocou o ministério de pastor da comunidade núclea, eu vou cuidar da comunidade núclea, queridos. Eu vou cuidar da comunidade núclea. Então é um livro que foi escrito, queridos, está sendo preparado para você. Para você.
E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas a gente vai falando sobre esse assunto daqui para frente também. Eu não sei quantos domingos eu vou conseguir pregar o livro, mas eu acredito, queridos, que pelo menos nos próximos 3, 4 meses aí, nós vamos conversar sobre isso. Então já comecei hoje, peguei um dos primeiros capítulos do livro e já tirei essas 2 ministrações e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O título da ministração aqui, queridos, agora é: Deus não quer apenas nos perdoar, mas nos purificar. Sabe, queridos, tem muitas pessoas, queridos, que se converte, sente o alívio do perdão, recebe o perdão de Deus, mas não consegue compreender a questão da purificação. E aí, por causa disso, não permanece na presença de Deus e não desfruta das maravilhas do reino de Deus. Entenda uma coisa, queridos, Deus, Ele te chamou. A própria palavra de Deus diz que não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Então, para você estar na igreja hoje, Deus, o que Ele fez? Ele colocou em prática um plano e se apresentou a você, e você está aqui. E o que isso significa? Significa que Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Mas para que isso aconteça, primeiro, você tem que receber o perdão de Deus. Então todos nós recebemos o perdão de Deus em Cristo Jesus. E depois você tem que entrar no processo de purificação, que é para Deus poder te usar. Para Deus poder te usar. Eu estava até falando aqui no primeiro culto, que normalmente quando você compra uma casa ou você aluga uma casa, você nunca aluga ou compra a casa e já muda. O que você faz? Você vai lá, dá uma olhada, às vezes está com uma cor que você não gosta, eu vou pintar isso aqui de novo. Né, Kleber? Às vezes você aluga uma casa, está tudo branco, né? Aí você fala, não, pastor, vamos colocar uma parede rosa para ficar mais feliz. Aí você vai e pinta de rosa. Aí depois você entra na casa, né? Ou então você dá uma faxina na casa, né, querido? Você entra, pelo menos uma faxina. Não, está pintadinho, eu gostei, mas para mim entrar tem que dar uma faxina. Então o que acontece? Você vai ajustar aquele local que você alugou, que você comprou, você vai ajustar e fazer tudo aquilo que é necessário para quê? Para virar um lugar de morada, para você morar ali, para você poder descansar ali. Nós temos aí o Ítalo e o Guilherme que casaram agora, então provavelmente vocês organizaram a casa, tudo arrumadinho, panelinha novinha, né? Vocês vão descobrir que o que faz comida boa é panela velha. Então quando as panelas começarem a ficar velha, aí que a comida vai ficar boa. Então não é, vocês não tiveram que fazer isso? O Ítalo mesmo ficou um tempão lá na casa, né? Ítalo arrumando, organizando. Do Ítalo pode ser que ainda não esteja do jeito que ele quer, pode ser que esteja faltando alguma coisa. Ou já está no jeito lá, Ítalo? Já está no jeito? Parabéns, hein, meu? Do Guilherme também está no jeito já, Guilherme? É só celebração agora então? Então glória a Deus por isso, queridos. Então, queridos, é a mesma coisa Deus. Entenda uma coisa, queridos. O processo de purificação é Deus nos preparando para poder morar em nós, né? Eu costumo dizer, eu estava conversando com o Manuel, o Davi, queridos, é o ministério de exortação. O Davi, ele perguntou para mim, né, se Deus gosta de tatuagem, né? Olha só para você ver, queridos. Davi. Aí eu peguei e falei para ele, Davi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí ele, pode fazer, pastor. Imagina a sua casa lá, seu pai pintar, ficar bonitinha, tá tudo pintadinho, as paredes numa cor bonitinha. Se você riscar, o papai vai ficar feliz? Não. Falei, então, Davi, tem que pensar dessa forma, né? Aí eu estava conversando com o Davi, aí o Manuel perguntou, pastor, mas na Bíblia tem alguma coisa que fala? Eu falei, tem, Manuel, na Bíblia tem. A Bíblia, tem coisas, queridos, que a Bíblia não é direta, e tem pessoas que falam desse jeito, né? Que nem eu tenho um amigo meu que fala bem assim, bom, a Bíblia não me ensina a jogar a bola, então eu jogo do jeito que eu quero. A Bíblia não te ensina a jogar a bola, mas a Bíblia te ensina a se comportar. Então, por exemplo, você vai se comportar daquilo que é de acordo com o que a Bíblia fala. Então, queridos, as pessoas falam, a Bíblia não fala nada sobre isso, a Bíblia não fala nada. Fala, queridos, a Bíblia fala diversas coisas, queridos. Por exemplo, a Bíblia deixa uma coisa bem clara e nós vamos falar sobre isso, que só tem uma forma de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, quando nós nos rendemos a Ele. Ele vai fazer o que? Morada em nós, significa que nós não pertencemos mais a nós mesmos, e sim pertencemos a Ele. E o que significa? Significa que as decisões não são mais nossas. As decisões agora são decisões que agradam a Ele. Não, pastor, mas eu aceitei Jesus e eu continuo fazendo as coisas do jeito que você quer. Lógico, isso sempre vai acontecer. Por quê? Porque Ele nunca vai tirar o livre-arbítrio das suas mãos. Então servir a Deus, queridos, é complicado.
Eu lembro que uma vez eu cheguei para o pastor Orides e eu falei: pastor Orides, como é que eu vou estar sabendo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque eu vejo o senhor falar que a gente tem que fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus. E como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? O pastor Orides falou: é simples. É quando você faz o que você não quer. Queridos, aquilo ali foi que nem uma luva na minha mente, queridos. Foi um dos maiores ensinamentos que eu recebi do pastor Orides, né? E ali eu comecei a lutar contra a minha vontade, contra os meus desejos, né? E passei a fazer o certo. Por exemplo, vamos supor que hoje, se eu não fosse convertido, fosse um rapaz de 46 anos, né, queridos? Porque hoje os rapazes são de 46, 50, né? Mudou, né? Antigamente era mais novo, né? Por exemplo, se eu não fosse convertido hoje, provavelmente vocês iriam me ver com um sapato sem meia e com uma calça assim, mais ou menos, né? Por quê, queridos? Porque é a moda, né? Só que eu já fui liberto disso, então eu não estou aqui, eu não sou obrigado a praticar a moda. Uma coisa que eu faço, queridos, e eu procuro fazer é agradar a Deus e me sentir à vontade. Hoje os irmãos estranharam, né? Com essa camisa eu fiquei até feliz, porque essa camisa faz tempo que eu tenho, muito tempo. Teve uma época que eu vinha com ela direto. Aí teve uma irmã que chegou para mim: pastor, essa camisa é muito feia. Eu falei: minha irmã, mas aí eu não tenho ela. Se você me der uma, eu até posso parar de usar, né? Aí ela pegou e me deu, queridos. Aí eu parei. Só que eu usei tanta camisa que ela me deu que já ficou velha, desgastou, já não consigo usar mais. E essa tá novinha, eu voltei a usar. Aí quem sabe ela me dá outra, né? Mas eu estou brincando, queridos. É que é confortável e eu gosto muito dela por causa desse conforto. Sabe, queridos? Então nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia lá em 1 João. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Eu estou usando a NBV. Isso mesmo. Olha só o que a palavra de Deus diz, queridos. O título da ministração é: Deus não quer apenas nos perdoar, mas Deus quer nos purificar, né? A palavra de Deus diz o seguinte: mas se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, queridos? Então Deus, Ele quer o quê? Nos purificar, mas tem que estar na luz. E olha só que interessante esse versículo. Você quer ver uma coisa interessante, queridos? Mas se estivermos vivendo na luz, como Ele está na luz, qual que é como é que se diz aqui? Fugiu a palavra. O que vai acontecer se a consequência de você estar na luz? Você vai ter uma comunhão maravilhosa com seus irmãos. Pastor, mas eu não tenho comunhão e não me dou bem com os meus irmãos. Por quê? Porque você não está na luz. Porque você é muito chato, ninguém aguenta você. Vai para a luz para ficar um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais legal. Olha só que interessante, queridos, para a gente poder ver se a gente está na luz, é isso. Como é que é a sua comunhão com os seus irmãos? A Bíblia não fala que nós teremos comunhão com os nossos irmãos, nós teremos uma comunhão maravilhosa. O que é uma comunhão maravilhosa? Você vai ficar doido para ver os seus irmãos e os seus irmãos vão ficar doidos para te ver. Então quando você chegar na igreja, você vai abraçar todo mundo, conversar, todo mundo vai querer te abraçar. Por quê? Porque você está vivendo uma comunhão maravilhosa, porque você está na luz. Aí a Dani fala: pastor, então lá no louvor deve ter época que ninguém está na luz, porque é uma briga. Sabe, queridos, às vezes uma discussão, uma briguinha faz parte da comunhão, viu? Isso faz parte da comunhão. Depois a gente se perdoa, né, Dani? Todo mundo dá um abraço, me perdoa. E vida que segue. Então, queridos, nós vivemos um cristianismo que fala muito sobre perdão. E é bom isso, né? Mas fala pouco sobre a purificação de coração, que é a santidade, que é a santificação. E o perdão, queridos, é uma parte que depende de Deus. É Deus que nos perdoa. Agora, a purificação é algo que depende de nós também. Porque são as nossas decisões que vai provocar essa purificação na nossa vida. Né? Por exemplo, às vezes você tem o costume de falar palavrão e você não se purifica por causa disso. Como que você vai conseguir se purificar? A partir do momento que você tomar a decisão de não falar palavrão. Ou às vezes você entende que você está fazendo mal para o seu corpo, né? Aí você fala: pastor, eu fumo, eu tenho esse vício, está fazendo mal para o meu corpo, eu tenho que purificar o meu corpo, eu não fico à vontade porque isso me domina. Quando que você vai parar de fumar? A partir do momento que você tomar a decisão de parar.
Então a purificação, queridos, muitas vezes não acontece na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem saber disso. Por quê? Porque dói, porque machuca, queridos. Perde amigo, sabe? Perde amigo. Muitos, queridos, estão felizes por terem sido perdoados, mas continua preso aos seus impulsos, aos seus desejos, às suas vontades, sabe? As suas reações e conflitos internos. Então Deus não chamou apenas, queridos, para nós termos um nome escrito no céu. Por exemplo, antes de Pentecoste, Jesus falou para os discípulos que eles tinham que se alegrar porque o nome deles já estava escrito no céu. Mas o ministério deles não acabaram ali, pelo contrário, começou depois que o nome deles foram escritos. Então Deus, queridos, Ele não nos chamou apenas para nós termos o nome escrito no céu, mas para termos um coração alinhado com o céu. O que é um coração alinhado com o céu, queridos? É amar o que Deus ama. Sabe? É fazer aquilo que agrada a Deus. Como que você vai ter alegria, como que você vai ter comunhão, como que você vai viver uma vida plena, se o seu coração, ao invés de estar alinhado com o céu, está alinhado nas coisas desse mundo? Não tem como. Olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos, e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo, não verá o Senhor. Então a purificação, queridos, é um processo maravilhoso. Olha para a vida de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do Evangelho. Olha para a vida de Estevão, queridos, quando ele foi apedrejado, queridos. Ele estava preparado para ir para o céu, queridos. Porque a única coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Agora os outros discípulos não, tiveram que entrar no processo de purificação. Olha a vida de Pedro, queridos. Olha o que Deus fez através dele, João, Paulo. Então, para Deus nos usar de uma forma sobrenatural, queridos, nós vamos ter que estar com o coração preparado, sabe? E você vai lutar, você vai manter o seu casamento, porque você sabe que isso agrada a Deus. Você vai manter um bom relacionamento com os seus pais, você vai honrar os seus pais, porque você sabe que isso agrada a Deus. Você vai ser uma pessoa justa, porque você sabe que isso agrada a Deus. Você vai tratar bem as pessoas porque você sabe que isso agrada a Deus. Você vai falar bem dos irmãos porque você sabe que isso agrada a Deus. Você não vai se envolver em fofoca porque você sabe que isso agrada a Deus. E como que você vai saber que isso agrada a Deus? Porque você entrou no processo de purificação. Sabe, queridos? E isso é necessário. O perdão, queridos, ele remove a culpa. Presta atenção nisso, o perdão ele remove a culpa, mas a purificação, queridos, ela remove a raiz do pecado, a raiz da culpa, né? E você vai entender, eu falei um pouquinho sobre isso no primeiro culto. Na conversão, queridos, Deus perdoa completamente os pecados, Ele nos perdoa, é por isso que nós ficamos alegres. Sabe? Salmo 103, 12 diz: Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Então quer dizer, o perdão de Deus nos traz uma tranquilidade, uma paz e a libertação. Por quê? Porque nós nos sentimos perdoados. E tem coisa mais maravilhosa, queridos, do que sentir perdoado? Por isso que você chora na presença de Deus: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me perdoou. Sabe, queridos, mas a Bíblia ensina que o coração ainda precisa ser tratado. E esse é o problema, queridos. O problema é a gente achar que a obra de Deus é só o perdão. Aí a gente esquece de tratar o principal, que é o quê? Que é o coração, né? A palavra de Deus em Jeremias 17, 9 diz: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Sabe, queridos? Então é por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que nós precisamos tratar o nosso coração, tirar toda a maldade, queridos. Porque às vezes você vai cometer um erro, só como o seu coração está purificado, rapidinho você vai perceber.
Às vezes sem querer você fala um palavrão. Se o seu coração está purificado, você vai falar, por que eu falei isso? Deus, me perdoa. Se alguém ouviu, você vai pedir perdão, você vai tentar consertar. Por quê? Porque o seu coração está puro. Então um coração puro, queridos, ele conhece rapidamente os erros que nós cometemos. Sabe? Conhece rapidamente. Então o perdão, queridos, ele resolve o passado. Deus, ele te perdoou, você não tem que se preocupar mais com o passado. O que passou, passou. É lógico que o pecado tem consequências? Tem, e sempre vai ter, senão Deus não seria justo. Por isso que você tem que tomar cuidado para não pecar, porque o pecado é algo que vai gerar consequências para a sua vida toda. Porque foi algo que você cometeu nessa vida, então você vai colher coisas nessa vida toda. Você tem que ter essa consciência, porque é essa consciência que irá fazer com que você lute contra o pecado. Sabe, queridos, é essa consciência. Agora, a purificação transforma o quê? O presente e o futuro. Então, quando você recebe o perdão, você resolveu a questão do seu passado. Mas agora que você entrou no processo de purificação, você vai resolver o seu presente e você vai melhorar o seu futuro. Por isso que nós devemos nos santificar e nos purificar cada vez mais em Deus. Para quê? Para termos a presença de Deus na nossa vida, tanto no presente como no futuro. Por quê? Porque o passado já passou, queridos, não tem como voltar atrás e resolver o que já foi feito. Mas você pode mudar o seu presente e você pode mudar o seu futuro. Então muitos, queridos, vivem salvos, mas emocionalmente presos. Quer dizer, estou salvo, Jesus perdoou dos meus pecados, mas pelo fato de não se purificar, fica preso numa vida miserável. Então, enquanto viver aqui, pode ser, isso acontece, você foi perdoado, você foi salvo, o seu nome foi escrito, mas pelo fato de você não se purificar, você não viveu o melhor de Deus nessa terra, você viveu uma vida inteira miserável, sofrendo. E essa não é a vontade de Deus, queridos. E é por isso que nós precisamos compreender a palavra de Deus, compreender como Deus age. Muitos vencem o inferno, mas ainda não vencem o coração. Você viu o que a palavra de Deus falou? Então você, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Mais perigoso do que o diabo na sua vida é o seu coração. A própria palavra de Deus fala que é impossível falar das maldades do coração humano. E você sabe do que eu estou falando, porque você sabe que pensamento tem aí dentro da sua cabeça. Você sabe que pensamento tem aí dentro da sua cabeça. Então por isso que você tem que entrar e buscar o processo de purificação. E o processo de purificação, queridos, é difícil mesmo. Sabe, requer força. Quando você vai tirar algo de ruim dentro de você, é com força, não é com delicadeza não. É que nem uma erva daninha. Você tem uma horta lá, o irmão Fernando gosta de horta, o irmão Walter também gosta de plantação. Se você tem a erva daninha lá, você fala bem assim, não, eu vou orar e esperar o tempo que ela vai desaparecer. Ela desaparece? O que tem que fazer? Tem que pegar uma enxada, tem que ir com força, cavucar a terra, puxar com violência a erva daninha com a raiz e tudo para ela não crescer. Assim é o processo de purificação da nossa vida, queridos. O problema nosso é que a gente fica esperando o tempo. Fica esperando o tempo. É que nem uma água, queridos. Às vezes você tem uma piscina lá na sua casa, lá, a piscina está suja. Ah não, vai começar a chover, e vai chover bastante, aí vai purificar sozinha. Acontece isso? Pelo contrário, fica mais suja ainda, não fica? Então para você poder purificar aquela água da sua piscina, você tem que ser o quê? Você tem que ser ignorante, tem que jogar produto químico, e produto químico forte. E depois você precisa ir lá, passar o aspirador, passar a peneira, para então aquela água ficar purificada. Então não adianta, queridos, o maior erro das pessoas é achar que só vir na igreja, o coração vai se purificar, Deus vai abençoar e vai tudo dar certo. Não! A sua vida ela vai começar a mudar a partir do momento que você colocar limite nas suas decisões e você falar, a partir de hoje a minha vida vai ser assim, assim e assado. Eu lembro que quando eu me converti eu tive um entendimento, e quando eu fui conversar com os meus pais, porque eu sabia que eu vivi uma vida toda desonrando os meus pais, eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei, pai, mãe, agora eu estou com Jesus, agora eu sou outra criatura, e eu prometo que vocês nunca mais vão chorar de tristeza por causa da minha vida. A partir de hoje, as únicas lágrimas que vocês vão derrubar por mim vai ser de alegria. Foi uma decisão, queridos. Mas para que isso acontecesse, para que os meus pais ficassem felizes comigo, o que eu teria que fazer? Eu teria que lutar contra os meus desejos e tomar a decisão correta.
Então exige força, queridos, exige disposição, exige renúncia. Não adianta você querer servir a Deus e continuar satisfazendo os seus prazeres, as suas vontades. Não vai dar certo, queridos. Deus, Ele não quer apenas apagar pecados. Deus, Ele quer eliminar a fonte deles na sua vida. Que é o quê? O desejo. A fonte do pecado é o desejo, queridos. Então, se você purificou o seu coração e entregou o seu desejo nas mãos de Deus, dificilmente você vai pecar. Dificilmente você vai pecar. A palavra de Deus diz, queridos, que Deus, Ele satisfaz todos os desejos do nosso coração. Todos. Às vezes você fala, não, pastor, é difícil. Não é difícil, é porque você não tem o Espírito Santo na sua vida. Sabe, queridos, eu vivi dias difíceis com a minha esposa. Eu lembro de uma fase do nosso casamento. A Valentina nasceu, minha esposa teve um processo de depressão. Sabe, queridos, logo em seguida ela ficou grávida, com quase 6, 7 meses, perdeu o neném. A depressão piorou, logo em seguida ela recebeu a notícia que o pai dela estava com câncer. Queridos, foi praticamente o que, Débora? Uns 2, 3 anos que a gente não sabia o que era viver. Uns 2, 3 anos. Pastor, e aí, como é que você fez? Muitos homens, queridos, numa situação dessa, traem a esposa. Ou vice-versa. Só que nós temos que entender que esse Deus que satisfaz todos os nossos desejos e a vontade nossa, Ele vai agir na nossa vida no momento que a gente precisa dEle. E nós conseguimos passar por esse momento de dificuldade, esse momento de luta. Não foi fácil. Gerou feridas na nossa vida que marcou praticamente a nossa vida inteira. Mas nós conseguimos passar, por quê? Porque a gente crê num Deus que caminha junto com a gente. A gente crê num Deus que está do nosso lado. Sabe, queridos? E quando nós não temos um coração purificado, nós temos um coração dividido. E um coração dividido, queridos, é perigoso. Pastor, o que é um coração dividido? Coração dividido é que nem aquele filho que ora honra pai e mãe, ora faz o que quer. É um coração dividido, ele não sabe o que quer. Ou você quer aprontar, ou você quer honrar o teu pai e a tua mãe. Coração dividido. Ai, pastor, mas é que eu não consigo, quando eu penso que não aconteceu. Não, é que seu coração é dividido. Você ainda não tomou a decisão. Porque o dia que você tomar a decisão, o Espírito Santo, ele vai entrar na sua vida. Por quê? Porque você sabe o que você quer. Você sabe realmente aonde está o seu coração. Um coração, queridos, não purificado, ele vive em conflito constante. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que está escrito ali, Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que diz ali, ó. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito, e o Espírito está em letra maiúscula aí, o Espírito Santo, nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto de nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Então, queridos, é difícil. Enquanto nós vivemos, nós vamos ter essas duas forças lutando dentro de nós. É lógico que vai sobreviver aquela que você alimenta mais. Se você alimenta mais os seus desejos, o que vai sobreviver é uma vida de pecado, uma vida de vergonha, uma vida de desonra, uma vida que não glorifica a Deus. Agora, se você alimenta mais os desejos do Espírito, o que vai sobreviver na sua vida é a força do Espírito Santo, que vai fazer o quê? Que no futuro você vença com facilidade os seus desejos e as suas vontades. Sabe? É por isso que muitos vivem um dia firme e outro dia caindo. Um dia está na igreja, uma benção, glória a Deus, aleluia. Outro dia está longe da igreja, na farra. E nem lembra mais da glória a Deus e nem do aleluia. Sabe, queridos? Sabe? Um dia são ousados. Não, pastor, porque eu vou pregar, vou falar da vontade de Deus, vou tocar, vou cantar.
e no outro dia está com medo. Não, Dani, eu não consigo cantar sozinho. Sabe, queridos? Por quê? Porque nós não decidimos de quem vai ser o nosso coração. Se o seu coração for do Espírito, você vai ter força para vencer o medo e caminhar na presença de Deus. Mas se o seu coração for das suas vontades, dos seus desejos, é uma questão de tempo para tudo na igreja virar um problema. E você começar a criticar, não concordar mais com nada, e logo, logo você nem está mais no nosso meio. Sabe, queridos? Por quê? Porque você decidiu quem é que vai te dominar. E nós precisamos decidir. Você precisa tomar uma decisão. Quem que vai te dominar? O Espírito Santo ou as suas vontades ou os seus desejos? Sabe, queridos? Mateus 6:24 diz: vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Por isso que nós temos que ser fiel a um Senhor, queridos. Nós temos que ser fiel a um Senhor. O que que dirige a sua vida? O que que move a sua vida? É Deus ou é o dinheiro? E quando eu falo é o dinheiro, as coisas que te possibilitam ganhar dinheiro te domina. Se as coisas que te possibilitam ganhar dinheiro te domina, você está servindo ao dinheiro, ao Senhor da sua vida. E isso não vai dar certo, queridos. Por quê? Porque um dia você vai tomar uma decisão. Você vai amar um e odiar o outro. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Deus, Ele não governa corações compartilhados, corações divididos. Você tem que saber o que você quer. Deixa eu falar um negócio, você vem na igreja, não acabou as tentações não. Não acabou as lutas, não acabou a oportunidade de mentir, não acabou a oportunidade de enganar, não acabou a oportunidade de brigar. Mas o fato de você vir na igreja, se reunir com outros irmãos, aprender a palavra de Deus, você vai ter força para poder lutar contra os seus desejos e viver a vontade de Deus na sua vida. Sabe, queridos? Você quer ver uma das coisas que é difícil? Para vocês não são difíceis porque vocês já estão acostumados com isso. Mas tem pessoas, queridos, que não suportam ouvir a palavra de Deus. A pessoa fica sentada na igreja ouvindo a palavra, daqui a pouco quer beber água, daqui a pouco quer ir conversar, daqui a pouco quer ir lá fora, daqui a pouco quer fazer isso. Por quê? Porque ainda está com o coração dividido. Mas quando você começa a valorizar e reconhecer a importância que tem a palavra de Deus nas nossas vidas, a gente consegue nos dominar. Sabe, queridos? Enquanto houver reservas, haverá estabilidade. Deixa eu falar um negócio para você. Se Deus te fez para louvar, você tem que vir louvar. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Mas vem com medo mesmo. Como é que você vai ter coragem, queridos? Vencendo o medo. Não existe pessoas que não têm medo, querido. Todas as pessoas têm medo. Só que aquelas pessoas que fazem, aquelas pessoas que vão, são pessoas que com ousadia vencem o medo. Eu lembro que o pastor Orides, quando ele me convidou para ser presidente do grupo de homens, eu lembro até hoje nisso, eu tive um sonho, na mesma semana que ele estava me convidando para fazer alguma coisa. E eu entendi que naquele sonho a minha resposta tinha que ser sim. Então quando ele me convidou, falou: ô Rubens, eu queria fazer um convite para você. Eu falei: pastor, pode fazer. Eu queria que você assumisse o grupo de homens e tal. Eu falei: pastor, fechou, tá, estamos junto. Ele falou: não, mas quer dizer que você vai assumir? Sim, pastor, é isso que o senhor quer? É isso que eu vou fazer. Aí eu falei: mas por que o senhor está me perguntando isso? Aí ele falou: não, mas você não vai conversar com a minha esposa, com a sua esposa? Eu falei: não, pastor, minha esposa está junto comigo, pastor. Minha esposa confia nas minhas decisões. Se eu decidir que vou servir a Deus aqui no grupo de homens, minha esposa vai super aprovar, não tem problema nenhum. Não preciso conversar com ela não. Para essas coisas não precisa. Algumas coisas a gente tem que conversar, mas para isso não precisa. Porque eu vou ter o apoio dela, né? Mas quem vai ter que liderar, quem vai ter que estar à frente vai ser eu. É lógico que com o apoio dela tudo vai ser mais fácil, mas isso eu tenho. Aí eu cheguei para ele e falei: pastor, mas por que você está me perguntando isso? Aí ele falou: não, Rubens, é que antes de te chamar, eu te chamei uma outra pessoa, um outro irmão, e ele falou que ia conversar com a esposa. Aí ele foi, conversou com a esposa, aí depois de uma semana ele veio me dar a resposta. Aí eu fiquei curioso, aí eu falei: ei, pastor, e qual foi a resposta? É lógico que eu já sabia, porque senão ele não teria me chamado, né? Aí falou: Rubens, você não acredita? Você acredita que ele chegou para mim e falou bem assim: ah, pastor, eu conversei com a minha esposa, e minha esposa falou
que assumir esse ministério, né, a gente ia ter que dedicar mais tempo para a igreja, a gente não ia ter tempo para passear, a gente não ia ter tempo para fazer as nossas coisas. Aí eu falei para ele, ainda bem, pastor, que ele não aceitou, porque imagina um cara desse ser líder do grupo de homens. Sabe, queridos, eu não estou falando que o homem ele tem que mandar na mulher, queridos. Eu estou falando que o homem ele tem que liderar, porque quem aguenta apanhar é o homem. Quem aguenta apanhar é o homem. Deus ele fez o homem com essa estrutura. Então o homem ele tem que liderar. Sabe, queridos? Então a gente não pode ser dividido. Você sabe o que você tem que fazer, faça. Se você sabe que você tem que louvar a Deus, então louve. Se você sabe que você tem que pregar a palavra, então pregue. Sabe, queridos, é perigoso, né? Enquanto houver reservas, queridos, haverá instabilidade. Santidade, queridos, não é rigidez, é liberdade interior. É você saber o que você quer, queridos. Santidade é as coisas estar bem definidas na sua vida. Sabe, queridos, é impressionante como flui melhor. Eu lembro quando nós começamos a namorar, né, Débora? Você lembra que eu falei para você, ó, o meu negócio é namorar, noivar e casar. Se esse não for o seu negócio, a gente nem começa. Por quê, queridos? Porque santidade é isso, você sabe o que você quer. Você não tem dúvida. Você não fala bem assim, mas eu vou, né? E vamos torcer para dar certo. Não, você vai, se não der certo, você vai fazer dar certo. É que nem eu costumo dizer, às vezes quando eu vou aconselhar casamento, não adianta. Você quer casar para ser feliz, você está indo para o lugar errado. Você quer casar para não ter problema? Para não ter dificuldade? Não. Você quer casar porque casamento vai dar certo? Não, queridos. Casamento é para aqueles que têm disposição para fazer dar certo, porque a tendência é não dar certo. Queridos, imagina como que um negócio desse dá certo. Duas pessoas totalmente diferentes, né? A não ser o Guilherme, né, Guilherme? A família da Amanda é igual à sua família, né? O pai da Amanda é igual ao seu pai, a mãe dela é igual à sua mãe, né? Tudo igual, então vocês casaram, não tem problema nenhum, né? Duas pessoas totalmente diferentes, criação totalmente diferente. O Ítalo e a Eloã, não, igualzinho, né, Ítalo? Né? Criação igualzinha, né? Está na casa da Eloã, é a mesma coisa que está na casa do Ítalo, não é? Então, como que vai dar certo, querido, um negócio desse? Duas pessoas, queridos, a Débora quando entra para tomar banho, nossa, é todo um ritual. E entra e liga o chuveiro, e espera a água esquentar, e vê se a água esquentou, e vai, e depois, e que não sei o quê. Quando pensou que não, já ficou 1 hora lá. E o pastor Rubens, queridos, é o seguinte, ele já entra querendo sair. Como que um negócio desse vai dar certo? E o interessante é que é o seguinte, queridos, casamento a gente entra com disposição para poder fazer dar certo. E isso que é gostoso num casamento. Mas infelizmente a maioria das pessoas não sabem disso. Elas casam para quê? Para serem felizes. Aí elas descobrem que o negócio da felicidade não é quando casa. O negócio da felicidade é quando está solteiro. Que não tem problema, que não tem preocupação, que não tem que trabalhar para poder correr atrás das coisas dos filhos. É lógico que o casamento ele traz, e vale a pena, queridos, o que o casamento traz é muita alegria. Por exemplo, não tem alegria melhor do que você ver os seus filhos crescendo, né, Cecília? Tem alegria melhor ver sua filha tocando violão, seu filho tocando bateria. Lembra deles pequenininho, né? Estão crescendo. Antigamente eles pequenininho brigavam, agora já não briga mais, né, Cecília? Agora se ama, né? Você vê ali a Malu, uma preocupação com o Rian, um amor, um chamego, né? O Rian tem que brigar com ela. Para de me beijar, Malu. Né, Manuel? Lá na sua casa também, né, Manuel? As meninas não brigam, né? Um amor, é uma coisa fora do normal. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Tem alegria melhor do que ter um casamento, do que ter filhos? Não tem alegria melhor. Hoje, se eu perguntar para a Cecília e perguntar para o Alê se eles estariam dispostos a entregar a vida dele pela vida dos filhos, com certeza, sem pensar 2 vezes, entregaria, não entregaria? Então é isso que faz o casamento valer a pena, queridos. É você ver o presente de Deus nas nossas vidas. Então por isso que a gente tem que ter disposição para servir a Deus.
Disposição para fazer o que é correto. Porque um casamento vai prevalecer quando você tem disposição para fazer o que é correto. O seu relacionamento vai prevalecer com Deus quando você tem disposição para fazer o que é correto. E lá na frente você vai colher os frutos, que nem você colhe de um casamento. Sabe, queridos? Então nós temos que entender isso. Sabe? A santidade, ela é liberdade interior. Quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai nos mostrar a diferença dos apóstolos convertidos, perdoados, mas não purificados, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, os discípulos já criam em Jesus antes do Pentecostes. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 10:20. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. Mas eles ainda viviam. Como que eles viviam? Eles viviam com medo, eles viviam disputando por posição, eles viviam uma instabilidade emocional, e isso você consegue identificar nos discípulos, né? Você vê os discípulos preocupados com que cargo eles teriam no reino de Deus, né? Não tinha controle das suas emoções, mas eles já eram salvos. Eles já eram salvos, mas só foi em Pentecoste, queridos, que os seus corações foram purificados. Por quê, queridos? Porque para o seu coração ser purificado, não é algo de fora. Por exemplo, antes de Pentecoste, eles viam Jesus aonde? Fora deles. Então eles acreditavam em Jesus, eles amavam Jesus, eles seguiam Jesus, né? Mas eles ainda não estavam dispostos a morrer por Jesus. Por quê? Porque só a imagem de Jesus não tinha condições de purificar o coração deles. E aí você percebe isso na palavra de Deus. Deus mandava profetas, falava do amor de Deus, mas o povo não se convertia. O povo não conseguia andar firme com o Senhor. Mas aí, queridos, em Pentecoste aconteceu algo sobrenatural, né? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 15:9. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez a nossa. Pedro, queridos, antes de Pentecoste negava. Pedro, depois de Pentecoste, proclamava, pregava, anunciava. Pedro não tinha mais medo de morrer. Por quê? Porque a partir desse momento, depois de Pentecostes, ele não tinha só o perdão dos seus pecados, ele tinha um coração purificado, e você vai ver como que o coração dele foi purificado, queridos. Sabe? Unção sem purificação, queridos, gera o quê? Instabilidade. Não adianta nada, queridos, a pessoa ter unção, mas não ter purificação. Você vai ter problema. Pastor, me explica, explico. Às vezes você tem um ministério, né? E você unge uma pessoa. Mas aquela pessoa, ela tem um perdão, mas ela ainda não conseguiu entrar no processo de purificação. Essa pessoa vai te dar problema no ministério, porque ela não tem estabilidade. Ela vai chegar e vai querer fazer as coisas do jeito dela, não do jeito que Deus quer, né? E é isso que você tem que tomar cuidado, queridos. É isso que você tem que tomar cuidado, né? Autoridade, queridos, ela nasce de um coração tratado. Deus, Ele prefere atrasar o envio, presta atenção, queridos, do que enviar alguém dividido. Deus, Ele não usa, querido, pessoas que não sabem o que quer. Deus, Ele não usa. E quando eu descobri isso, queridos, como foi maravilhoso, queridos, porque não é qualquer pessoa agora que eu aceito. Pastor, Deus falou comigo que o senhor tem que fazer dessa forma. Aí você olha para a vida da pessoa, mas nem um coração purificado você tem ainda. Como é que Deus vai usar você para poder falar comigo? Não é grandeza, queridos, é observação. Você começa a observar as coisas. Entendam uma coisa, queridos. Deus, Ele prefere atrasar um envio do que enviar alguém dividido. E a obra do Espírito Santo, queridos, ela é profunda. Só o Espírito Santo, queridos, que pode entrar no mais profundo do nosso coração e mudar tudo. Por isso que você tem que buscar uma experiência com Deus, por isso que você tem que buscar o Espírito Santo, por isso que você tem que permitir. O Espírito Santo, ele entra nas nossas vidas a partir do momento que tiver uma permissão, uma busca. O Espírito Santo, queridos, ele não vem apenas para emocionar. Às vezes as pessoas falam assim: nossa,
eu senti a presença do Espírito Santo, me deu até um arrepio e eu chorei. Peraí, mas você saiu daqui, você mudou as suas atitudes? Não mudei, então não foi presença de Espírito Santo, coisa nenhuma. Porque a presença do Espírito Santo, ela faz você mudar a sua vida, mudar as suas atitudes. Esse arrepio que você sentiu, provavelmente foi uma presença do Espírito Santo, mas não na sua vida, na vida de alguém que está aqui na igreja. Porque o Espírito Santo, ele não quer provocar arrepio, queridos. O Espírito Santo não quer te derrubar no chão. O Espírito Santo, ele quer provocar uma mudança tão grande dentro da sua vida, que vai mexer nas suas decisões, que vai mexer na sua razão. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Olha o que o Espírito Santo fez com esses homens que tinham medo, que negou Jesus quando uma serva falou que ele era parecido com Jesus. Mas depois, com a transformação do Espírito Santo, ele já estava pouco se ligando. Pode me prender, mas uma coisa é certa: Jesus vive. Pode me prender, pode me matar, o Evangelho é esse. A gente não quer que você fale mais de Jesus, nós vamos soltar. Então não me solta não, porque eu vou falar de Jesus aqui dentro da cadeia, fora da cadeia. Mas o que foi que provocou essa mudança na vida desses homens, queridos? O Espírito Santo. Sabe, queridos, o Espírito Santo, queridos, ele vem, sabe para quê? Para explodir a velha natureza. E você vai entender essa explosão quando a gente olha aqui para o livro de Atos, capítulo 8, que diz assim, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder. Esse poder aqui em grego, queridos, o mesmo nome que está escrito na Bíblia aqui, esse poder, queridos, é o mesmo nome que o inventor da dinamite deu. E o que uma dinamite faz, queridos? Ela explode, ela destrói tudo. E é isso que o Espírito Santo vem para fazer na nossa vida, queridos, é mudar a estrutura do nosso ser, é nos transformar em algo diferente, numa pessoa diferente, é explodir as nossas emoções e os nossos sentimentos, e colocar dentro de nós um desejo maravilhoso de buscar a Deus. Olha aqui a palavra de Deus: mas receberão poder para quê? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Você quer saber quando você foi transformado pelo poder do Espírito Santo? Quando você testemunha dele aonde você estiver. Às vezes dentro da igreja você fala até um graça, amor e paz, aleluia, mas lá fora tem uma linguagem totalmente chula. Porque o Espírito Santo, você não permitiu com que ele explodisse dentro de você, para que você fosse a testemunha dele aonde você estivesse. Sabe, queridos, esse poder, queridos, não é apenas força para testemunhar, é poder para matar o pecado. Pela onde? Pela raiz. Você só não vai pecar mais, queridos, a partir do momento que a raiz do pecado for destruído dentro da sua vida. E só tem um poder que é capaz disso: é o Espírito Santo quando entra dentro de você. É o Espírito Santo que vai lá na raiz e muda tudo. É o Espírito Santo que te ajuda a arrancar toda a raiz de amargura que tem dentro do seu coração e te leva a perdoar. Ou você acha que você perdoa porque você quer? Queridos, ninguém quer perdoar não, queridos. A gente perdoa por quê? Porque o Espírito Santo abala as nossas estruturas, né? A palavra de Deus, ela diz lá em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova. Por onde? Por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Entenda uma coisa, queridos, o Espírito Santo, ele nunca vai negociar com a carne. Ou você toma a decisão da sua carne, ou você toma a decisão do Espírito Santo. Não adianta querer fazer uma coisa e agradar a outra. Se você agradar o Espírito, queridos, a sua carne vai sofrer. É que nem quando você faz um jejum. E você sabe que o jejum agrada o Espírito, agrada a Deus. E o que acontece com a carne? Ela sofre. E quando você agrada a carne, sabe quando você comete aquele pecado, você não fica triste, você não fica chateado, você não, por que eu fiz isso? E chora, e chora, e chora. Porque não tem como, queridos.
você fazer uma coisa que agrada a um e agradar a outra. Não existe isso, ou você agrada a um, ou você agrada o outro, né? Então o Espírito, ele não negocia com a carne. Onde ele governa, queridos, a velha natureza tem que morrer. Se o Espírito Santo reina na sua vida, a sua velha natureza morreu. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Santificação, queridos, ele é mais do que comportamento. É lógico que vai gerar comportamento, mas é muito mais. Porque a santificação, ela é uma transformação interior. Primeiro é uma transformação interior. Então por isso que é mais do que comportamento. Porque é uma transformação interior. E essa experiência, queridos, que nós temos com o Espírito Santo, foi só para os discípulos em Pentecoste? Não, de jeito nenhum, queridos. Santificação não foi um privilégio dos apóstolos. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 2, 38, 39. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado e voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para aqueles que estão longe. Deus, queridos, Ele deseja que todos tenham essa experiência de serem transformados pelo poder do Espírito Santo. Só como que você vai ser transformado pelo Espírito Santo se você não busca Deus? Se você não faz a vontade de Deus, você só está preocupado com a sua vida, com você. Vem no culto um domingo e olha lá, e ainda vem empurrado. Você não vem no culto como algo divertido, algo bom na sua vida, vem por obrigação. Não, está errado, queridos. O culto, ele tem que ter uma consequência daquela vida de busca a Deus que você busca constantemente, todos os momentos. Na sua casa tem louvores, na sua casa tem a palavra de Deus, na sua casa você lê a Bíblia, na sua casa você canta. Então quando você chega no culto, o culto é uma extensão daquilo que você está fazendo na sua vida. Isso, uma pessoa que busca a Deus. Mas para a pessoa que não busca Deus lá fora, por que ela tem dificuldade de ficar no culto? Porque ela não vive o culto lá fora. Escuta música que não tem nada a ver, fala coisas que não tem nada a ver, briga, é uma confusão toda. Aí quando você chega num ambiente de culto, você não aceita. Dorme, fica preocupado, não vê a hora de acabar. Por quê? Porque você não vive isso na sua vida, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Deus, queridos, Ele ainda purifica corações pela fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 11, 9 e 13. Por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão. Procurem, está vendo? Tem que pedir, tem que procurar. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Você quer o Espírito Santo? Peça. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a partir desse momento, eu vou preparar o meu coração para poder recebê-lo. Eu não vou pecar mais, Senhor. Eu vou lutar contra os meus desejos, contra as minhas vontades. Eu vou tirar TikTok, Instagram, tudo isso da minha vida. E vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Sabe, queridos, Deus, Ele responde, queridos. Deus, Ele não responde simplesmente a uma conversa. Deus, Ele responde a uma rendição total. Não é questão de merecimento, queridos. Deus, Ele não quer te dar o Espírito Santo porque você merece. Deus, Ele quer te dar o Espírito Santo porque você se entrega. Não tem outra forma, queridos. O Espírito Santo só vai poder agir na sua vida se você se entregar a Ele. Então por isso que nós não podemos ter reserva. Deus só trabalha na vida de quem se entrega. É aquela pessoa que não vai ter dificuldade de Deus levantar de madrugada. Levante de madrugada, vai orar que eu quero falar com você. Pega um papel, pega uma caneta, eu quero que você escreve uma mensagem. Depois eu quero que você ligue para essa pessoa e dê esse recado para essa pessoa.
Mas Deus, eu vou fazer isso, a pessoa está dormindo. Você questiona Deus, sabe por quê? Porque você não se rendeu a Ele, porque quando você se rende a Ele, você não questiona. Eu lembro que uma vez o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você saia todo dia da sua casa, 1 hora mais cedo. Você vai sair, ao invés de 7 horas da manhã, você vai sair 6 horas da manhã, e durante 15 dias você vai passar no velório e você vai ficar 1 hora lá dentro. Queridos, foi algo transformador na minha vida. Queridos, imagina. Quem quer um negócio desse, queridos? Acordar todo dia antes de trabalhar, passar no velório e ficar lá dentro, vendo o sofrimento dos outros. Só que eu não questionei, eu falei: Senhor, vou, porque eu tinha certeza que Deus queria me ensinar algo. E Deus me ensinou, queridos, uma lição que eu jamais irei me esquecer. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Então, para você ter uma experiência com o Espírito Santo, não é merecimento. Não é porque você louva bem, não é porque você prega bem, é porque você se rendeu. Eu não estou aqui como pastor hoje porque eu tenho dom, porque eu me preparei para ser pastor. Eu estou aqui hoje, queridos, porque um dia eu me rendi ao Senhor. Um dia eu me rendi ao Senhor. Sabe, queridos, não é questão de merecimento, é questão de entrega. Onde há fé sincera, queridos, há resposta positiva. Sabe, queridos? E Deus, Ele nos chama para quê? Para essa rendição total. E eu quero concluir essa ministração aqui agora, queridos. Deus, Ele não se satisfaz em visitar corações. Deus, Ele não se satisfaz em visitar corações, queridos. Deus, Ele deseja habitar em corações. Deus, Ele quer morar dentro de você. É por isso que a mudança tem que ser total. É por isso que a redenção tem que ser total. Porque Deus, Ele não adianta, queridos, é inegociável. Deus, Ele não quer visitar você. Às vezes a gente canta, né? Ô Espírito Santo, vem nos visitar. Queridos, Ele já está com a gente. Se você já se rendeu, Deus está com você. A presença de Deus está aí. Ah, pastor, eu vou para o monte, eu vou buscar a Deus. Espera aí, você vai buscar algo que já está dentro de você? Você precisa levar Deus para as pessoas. Deus, Ele precisa ser encontrado em você. Não, pastor, porque eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ir no monte, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você pode ir até no monte. Não, pastor, eu fiz um propósito com Deus, eu vou no monte para um crescimento espiritual. Para buscar a Deus, não, querido, Deus já está com você. Deus já foi enviado para nós, quando? Em Pentecostes. Então Deus, Ele deseja habitar. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Perdão, queridos, é um começo. Eu lembro quando eu vim para Jesus, o que mais mexeu comigo foi eu saber que os meus pecados foram perdoados através da atitude de Cristo na cruz. Sabe? Então, eu entendo que hoje perdão é o começo. E purificação? Purificação é o caminho, queridos. A vida de santidade é o caminho para que você possa ser usado por Deus, né? Então purificação é o caminho e plenitude é o destino. Santificação é o quê? Santificação, queridos, é permitir que Cristo apareça aonde antes só havia o eu. Não é eu mais quem vivo agora, é Cristo que vive em mim. Você lembra que eu falei para você da roupa? Né? Pode ser que em uma outra fase da sua vida você usava a roupa para ter a aprovação das pessoas. Então você usava uma roupa da moda, uma roupa que agrada a todo mundo. Só que você venceu isso. Então você usa uma roupa que agrada a Deus e te deixa satisfeito e te deixa tranquilo. Você não faz mais as coisas para agradar as pessoas, você não está mais preso nisso. Não é mais você que aparece. As pessoas, elas ficam fazendo coisas, queridos, para aparecer e fica justificando, falando que é a vontade de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa: a vontade de Deus, primeiro, vai ser te esconder. Primeiro vai ser te esconder, para quê? Para te proteger.
E você pode ter certeza que quando Deus decidir que é o momento de você aparecer, Ele vai te usar de uma forma tão sobrenatural que vai impactar tudo e todos que estão à sua volta. Deus, Ele não quer que você apareça através de uma roupa, através de uma tatuagem, através de um corte de cabelo. Deus, Ele quer que você apareça através do Espírito dEle na sua vida. Deus quer, queridos, que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Primeiro, Jesus subiu, vocês agora vão se reunirem, vocês vão ficar orando e esperando até que do alto venha. Aí eles foram, se esconderam, ficaram orando, buscando. Na hora que veio o Espírito, queridos, Pedro ele saiu, foi para a praça pública e mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. É dessa forma que Deus quer te usar. Para de achar que Deus vai te usar por causa de um cabelo, por causa de uma tatuagem, por causa de uma roupa, por causa de um charamanaia que você vai falar no meio do culto. Deus Ele quer te usar para impactar a vida de pessoas, para poder revelar a plenitude dEle para outras pessoas. Então, se é momento de se guardar, se guarde. Para que você vai querer aparecer? É momento de se guardar, se guarde, deixa, vamos esperar, fica firme. É uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, e nesse livro eu falo muito nisso, a gente aprender a esperar o momento certo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Espera. Como que você vai esperar? Firme, permaneça firme. Eu fiquei quanto tempo na igreja, querido? Sentado, sem fazer nada, mas ia nos cultos, ouvia a palavra. Sabe, queridos, Deus Ele não está pedindo perfeição. Deus Ele está pedindo entrega total. Você está disposto? Você está disposto a se entregar totalmente a Deus? É isso que Deus quer, queridos. Foi isso que Deus pediu. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, o que Jesus exigiu? Entrega total, vem e segue-me. É simples, é entrega total, vem e segue-me. Pastor, o que significa isso? Significa que eu tenho que abandonar tudo? Não, queridos. Significa que você tem que estar com Cristo em tudo na sua vida. No seu trabalho, queridos, as pessoas têm que ver Cristo na sua vida. Sabe, queridos? Se você permitir, queridos, que o Espírito Santo entre e purifique o seu coração, Ele não vai apenas te salvar, mas Ele vai cumprir o propósito dEle. E qual que é o propósito dEle, pastor? O propósito dEle é se revelar às pessoas através de você. É permitir com que as pessoas encontrem Deus em você. Por isso que o título desse livro é O Deus Encontrado, né? E vai falar sobre nós permitirmos, através da santificação, que Deus seja encontrado pelas outras pessoas através das nossas vidas. Quantas pessoas, queridos, passaram pela sua vida e infelizmente não encontraram a Deus? E eu pergunto, quantas pessoas ainda vão passar pela sua vida e não vão encontrar a Deus? Quantas pessoas, queridos? Eu quero, queridos, que as minhas filhas, elas não encontrem Deus numa pregação, num pastor, não, eu quero que elas encontrem Deus na minha vida. Eu quero que as minhas filhas encontrem a Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Eu quero que a minha família encontre a Deus na minha vida, assim como eu tive a oportunidade de apresentar, e no último momento minha mãe encontrou a Deus na minha vida. E é isso que Deus quer fazer, Ele quer ser encontrado através da sua vida. Nós não podemos perder tempo, queridos, porque essa missão Deus deixou para a igreja. Só tem uma forma, querido, das pessoas do mundo lá encontrar a Deus. E essa forma é através da vida da igreja. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Amém. Aproveita esse momento que nós temos aqui de oração. Faça um propósito com Deus, faça uma análise da sua vida, vê se você se rendeu. Se você não se rendeu, você não precisa fazer cena, teatro, não precisa vir aqui na frente, se ajoelhar, não. A rendição, queridos, é algo entre você e Deus. Fala para Deus assim: Deus, eu me rendo a Ti. Me ajude, Senhor, a purificar o meu coração.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o entendimento, ó Pai, que o Senhor quer, Senhor, e deseja ser encontrado, Senhor, pelas pessoas do mundo, Senhor, através da vida, Senhor, da Tua igreja, Pai. Por isso, Deus, nos dê compreensão, Senhor, e discernimento para entendermos isso, ó Pai, porque somos nós, Senhor, que iremos mostrar o Senhor, ó Deus, para as pessoas que estão lá fora no mundo, ó Pai. Quantos amigos, Senhor, passaram pelas nossas vidas e não encontraram o Senhor nas nossas vidas e hoje estão perdidos, ó Deus. Senhor, até mesmo familiares nossos, Senhor, se perderam, partiram para a eternidade, Senhor, porque não encontraram o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos ajude, Senhor, entre com o Teu Espírito Santo, Senhor, com a força de uma dinamite, Senhor, e destrói toda a raiz do pecado que ainda tenta me dominar, que ainda tenta nos controlar, Senhor, para que possamos nos purificar cada dia mais, Senhor, em santificação, para que assim possa, Senhor, acontecer, Senhor, do Senhor ser encontrado em nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, ó Deus, por este domingo, Senhor, maravilhoso na Tua presença, Pai. Nós ainda teremos uma semana cheia, ó Pai. Nós teremos, Senhor, a terça da celebração, Senhor. Nós teremos o culto de Natal, Senhor. Nós teremos, Senhor, ainda, Senhor, o culto de intercessão na próxima sexta-feira, Pai. Nós teremos ainda os 2 cultos de domingo, ó Pai. Nós teremos 2 semanas, Senhor, cheia de atividades, ó Pai, que possamos compreender, Senhor, a importância e tirarmos esse tempo, Senhor, para buscar o Senhor de todo o nosso coração, Pai, e se fazer presente, Senhor, no Teu reino, na Tua casa, Pai. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, ó Deus, e nos transforme, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Levante suas mãos para os céus bem alto, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.